Em 2025, a Ribac completou 10 anos de uma linda história, construída por pessoas empenhadas em promover uma educação transformadora por meio da aprendizagem criativa. Contaremos essa história em alguns episódios, mas para entender melhor essa jornada, é preciso saber que as ideias que inspiraram essa abordagem pedagógica não são novas. A aprendizagem criativa pode ser entendida como um movimento em prol de uma educação mais relevante para todos. Uma abordagem educacional inspirada no construcionismo de Seymour Papert e em conceitos de Friedrich Froebel, Jean Piaget, John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire e outros educadores consagrados. E assim surgiu a aprendizagem criativa, proposta por Mitchell Resnick, professor e pesquisador do MIT Media Lab e coordenador do grupo Lifelong Kindergarten, onde nasceram o Scratch e o OctoStudio, ferramentas que permitem que pessoas de todas as idades criem seus próprios projetos usando a programação em blocos. I'm so happy to be joining in the celebration of the 10th anniversary of the Brazilian Creative Learning Network. I see BCLN as an extremely important and influential initiative, addressing some of the most important educational issues of our time. I think we can all agree that the world is changing more quickly now than ever before. Today's children, as they grow up, will face a stream of unknown, uncertain, and unpredictable challenges throughout their lives. Their success and their happiness will depend upon their ability to think creatively and act creatively. But there's a problem. Most educational systems in most parts of the world are not designed to encourage or foster creative thinking. Our Lifelong Kindergarten group here at the MIT Media Lab is dedicated to changing that. We develop new technologies and activities and strategies to provide opportunities for all children, from all backgrounds, to develop as creative, curious, caring, and collaborative learners. Those ideas serve as a foundation for all of our work together with the Brazilian Creative Learning Network. A minha história com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa começou antes mesmo dela ter esse nome. Ainda em 2013, era o ano que estava começando aquela hora do código, aquele movimento de ensinar crianças a programar, pensamento computacional. Eu tinha acabado de chegar na Fundação Lehman e estava muito entusiasmado com essas ideias. E aí, junto com a Fundação Lehman e a Fundação Telefônica Vivo, ali em 2014, no comecinho do ano, a gente criou o Programa E, que era um movimento de levar o pensamento computacional para crianças e adolescentes. É esse convite à programação, esse convite à tecnologia. E foi durante o Programa E que eu conheci o Scratch, aquela plataforma do MIT Media Lab e do laboratório da Jardim da Infância para a Vida Toda, do professor Mitchell Resnick. E fui procurar o professor Mitchell para conversar sobre o Scratch. Eu ainda não conhecia a aprendizagem criativa, eu não conhecia as ideias por trás do Scratch. Em 2014, a Fundação Lehman procurou o MIT para trazer o Scratch para o Brasil. E a Fundação Lehman gostaria muito de ajudar a promover essa tecnologia no Brasil. E a gente achou isso fantástico, né? A gente acredita muito no Scratch e a Fundação seria um ótimo parceiro, então que ótimo que eles vieram nos procurar. When Leo Bird, from our Lifelong Kindergarten group, began conversations with the Lehman Foundation a decade ago, we were all excited about the opportunity to collaborate on educational initiatives in Brazil. Nós levantamos uma questão para a Fundação, no sentido de que na nossa experiência, usando o Scratch ou facilitando a apropriação do Scratch ao redor do mundo, nós reparamos que muitas organizações acabam focando demais no Scratch, né, na linguagem de programação em si, na ferramenta, ao invés de focar nas ideias que levaram à criação da ferramenta propriamente dita. E qual foi a minha felicidade, né, ao conversar com o professor Mitchell, conhecer os 4 Ps, conhecer a espiral da aprendizagem criativa, conhecer Papert e todas as ideias, né, que fazem parte, que integram ali o Scratch na sua essência. E foi a partir desse encontro que eu comecei a me perguntar
como é que a gente faz com que essas ideias sejam presentes no Brasil, sejam presentes nas salas de aula do Brasil? E o professor Mitchell, muito sabiamente, me disse que isso já estava presente, né? Já existiam muitos educadores e educadoras trabalhando com a aprendizagem criativa pelo Brasil e talvez eles não chamassem dessa forma, mas que certamente eles estavam vivendo por essas ideias, cada um do seu jeito. We were happy that the Lemon Foundation was interested in supporting our Scratch programming platform, enabling children to create their own interactive stories and games and animations, and to learn important skills in the process. But even more important, we saw the Lemon Foundation as a good partner for supporting and spreading the spirit of creative learning across Brazil. Our top priority was to work with educators in Brazil to support project-based, interest-driven, collaborative learning for children across the country. Mas se depararam com uma outra proposta. A gente fez uma proposta para a Fundação Lehman, que ao invés de nós focarmos no Scratch em si, que a gente focasse nessas ideias pedagógicas que eram mais fortes, né? No caso que são conhecidas como aprendizagem criativa. E eles toparam essa ideia. Então a Fundação Lehman falou, legal, então vamos focar na aprendizagem criativa no Brasil, e dentro dessa abordagem de aprendizagem criativa a gente vai ver qual que é o papel que o Scratch e outras ferramentas podem trazer para que a gente possa, de fato, não apenas focar na tecnologia, mas focar na transformação da educação brasileira em algo que fosse mais criativo e mais relevante para todos. Já em parceria com o MIT e com o pesquisador Léo Burdi, a gente construiu um edital chamado edital Makers Educa, que tinha como objetivo encontrar professores do Brasil todo que estivessem praticando as ideias da aprendizagem criativa, a aprendizagem mão na massa, pelo projeto, de forma colaborativa, de forma lúdica. E para nossa felicidade, nós recebemos mais de 200 propostas de projeto. Nós acabamos selecionando os 20 que pudessem juntos participar de um ano de aprendizagem. In the early years of the Brazilian Creative Learning Network, Leo and Anne and others developed a wonderful fellowship program, selecting and supporting a group of educators from across Brazil who are working on innovative, creative learning initiatives in their local communities. These fellows formed the beginnings of the network, learning with and from one another. Each year, the fellows would come and spend a week with our lifelong kindergarten group at the MIT Media Lab. We learned as much from the fellows as they learned from us. It was a great opportunity for all of us in the lifelong kindergarten group to gain a better understanding of the challenges facing educators in Brazil and the incredibly creative ways that the fellows were dealing with those challenges and opening up new opportunities for children in their local communities to engage in meaningful, hands-on learning experiences. E qual foi a felicidade quando esse grupo inicial de 20 educadores construiu uma relação tão forte entre eles, né? E eles continuaram se encontrando. E eles vieram para o Léo e para mim e perguntaram: cadê os outros professores que se inscreveram no edital e não foram selecionados? Né? Onde estão esses professores? Então a gente enviou um convite para esses professores participarem de uma lista de e-mail, uma lista que a gente chamou de Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E aí foi assim que surgiu então a parceria com a Fundação Lehman, né? E foi a partir dessa parceria que surgiu a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Em 2015, nasce a RIBAC, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, com a missão de criar, apoiar e conectar iniciativas que tornem a educação mais criativa, prazerosa, relevante, colaborativa e inclusiva para crianças, adolescentes e jovens de todo o Brasil. E esse é só o começo de uma linda história construída por pessoas que juntas promovem ideias e iniciativas que colocam os estudantes no centro do seu próprio processo de aprendizagem, instigando sua motivação por aprender e favorecendo o seu desenvolvimento integral. RIBAC 10 anos. Uma comunidade que transforma.